Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Para a continuação dos nossos estudos sobre geometria analítica, nós vamos dar continuidade ao estudo da reta, falarmos sobre o coeficiente angular, só que agora é o coeficiente angular de outro modo. Nós vimos na aula anterior sobre a introdução ao estudo da reta, o coeficiente angular quando conhecemos o ângulo alfa formado por essa reta e o semieixo das abscissas. Nessa aula de hoje nós vamos ver o mesmo coeficiente angular, só que agora nós não vamos ter mais o conhecimento desse ângulo alfa, nós vamos ter o conhecimento dos pontos que formam essa reta, as coordenadas dos pontos que formam esta reta especificamente. Então, antes mesmo de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula, deixar seu like para que nosso canal cresça cada vez mais. Então, vamos à nossa aula de hoje, falarmos sobre o coeficiente angular, só que conhecendo não o ângulo alfa, mas sim os pontos que formam essa reta. Então, o que vai acontecer nesse caso onde nós vamos ter essa situação em que nós conhecemos o ângulo alfa, só que de outro modo? Vamos lá. Determinação do coeficiente angular de uma reta através de dois pontos. Nós vamos ter uma situação que nós vamos conhecer e precisar de fato só de dois pontos dessa reta para encontrarmos o mesmo coeficiente angular que nós vimos quando nós conhecemos o ângulo alfa. Então aqui eu tenho, veja que aqui eu tenho um ângulo alfa, o mesmo ângulo alfa, e esse ângulo alfa, se observarmos bem para essa reta, nós temos aqui o ponto A formado pela abscissa x do A e pela ordenada y do A. Nós temos o ponto B formado pela abscissa x do B e pela ordenada y do B. E veja que esse ângulo, por ele ser na mesma posição desse ângulo A, veja que aqui eu tenho um vértice A, aqui eu tenho um vértice B e, por acaso, eu poderia colocar nesse ponto aqui um vértice C para formarmos aqui um triângulo. Esse ângulo alfa, ele corresponde a esse ângulo que nós temos aqui, nesse caso aqui, o ângulo que eu posso transportar aí, chamado de ângulos correspondentes. Então, se nós observarmos bem esse triângulozinho aqui formado pelo vértice A, pelo vértice B e pelo vértice C, nada mais é do que você aplicar a definição de tangente. Veja, o que é tangente afinal? A tangente nada mais é do que nós temos aqui. Veja que o coeficiente dessa reta S, formada por esse ângulo alfa, só que conhecendo os pontos A e B, ele nada mais é do que o M, que é igual a tangente do ângulo alfa. E o que é de fato a tangente, professor? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente, quem é o nosso cateto oposto a esse ângulo alfa? O cateto oposto é esse delta y. E o que é delta y, professor? O delta y nada mais é do que a variação, ou seja, a distância desse ponto para esse ponto, ponto C, por exemplo, para esse ponto que nada mais é do que essa distância do YA para o YB, ou seja, veja que aqui em cima, nesse numerador, nós temos o delta y, ele nada mais é do que o YB subtraído do YA. Isso aqui é uma variação que nós chamamos, ou simplesmente pode ser denominado como sendo distância linear entre esses dois pontos. E quem vai ser o delta x, professor? O delta x, veja que é a distância entre a abscissa xa e a abscissa xb. Então, a distância entre esses dois pontos nada mais é do que o xb menos quem? Menos o xa. Então, para encontrarmos o coeficiente angular m dessa reta AB, formada pelos pontos conhecidos A e B, você calcula quem? Você calcula a variação YB menos YA, que é chamado de delta Y, e delta X, que nada mais é do que o XB menos quem? Menos o XA. Esses valores, eles equivalem quanto ao ângulo alfa, ou seja, eles são equivalentes ao que nós vamos chamar de ângulo alfa, que é justamente a inclinação que determina a direção da reta em relação ao semieixo das abscissas. Então vamos ver aqui três exemplos para aplicarmos essa fórmula. Nós temos aqui, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Identificamos essas coordenadas, é o primeiro passo. Como é que nós vamos identificar? Veja,
Veja, localize primeiro o eixo X, aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. Veja que o ponto A, aqui a reta é S. A reta S está paralela a quem? Ela está paralela ao eixo do X. Veja que a reta S ela é paralela ao eixo X. Ela é paralela a esse eixo X. O que vai acontecer? Veja que o ponto de X do A, o X do A, nesse caso aqui, ele é menos 9. E quem vai ser o Y do A? Aí você toca na reta. Quando você tocar na reta, você vai encontrar aqui nesse caso, ó, o nosso Y do A sendo que? Sendo menos 4. Vamos agora para o nosso ponto B. Quem vai ser o X do B? O X do B, que nós temos aqui no eixo do X, 2. E quem vai ser o nosso Y do B? Puxamos aqui para a reta e encontramos o mesmo valor que encontramos para o Y do A. Então vamos ver como se calcula agora o coeficiente M dessa reta formada pelo ponto A e pelo ponto B, chamado de coeficiente da reta AB. Isso aqui nada mais é do que o YB menos o YA, tudo isso aqui dividido por quem? Pelo XB subtraído do XA, que são justamente aquelas variações que nós vimos anteriormente. Então o que vai acontecer agora? Quem é o nosso YB? O nosso Y do B é quanto? É menos 4. Menos da fórmula, não esqueçam. Quem é o nosso Y do A? O nosso Y do A é menos 4. Colocamos aqui menos 4 dentro do parênteses porque nós temos o sinal negativo. Nesse caso, quem é o nosso X do B? O nosso X do B é 2, subtraído do nosso X do A, que é menos 9. Então, nesse caso, menos 9. Então, o coeficiente da reta AB vai ser igual a quanto? O coeficiente angular, aqui vai ficar menos 4. O menos com menos aqui vai ser igual a mais. Isso tudo dividido por 2. Aí, menos com menos aqui nós vamos também ter mais. Menos 4 mais 4, isso aqui vai zerar. 0 dividido por quanto? Por 11. Isso aqui vai ser igual a quanto? 0. Então, veja que o coeficiente da reta, o coeficiente angular da reta AB, ele deu 0, ou seja, ele deu nulo. Coeficiente nulo. Nulo por quê? Igual a 0. Veja que uma coisa curiosa, essa reta, a reta AB, formada pelos pontos A e B, ela não tem inclinação nenhuma. Ela não tem inclinação nenhuma. Ela, nesse caso aqui, a inclinação dela ela é uma inclinação nula. Ela não, quando você não tem inclinação, ou uma dica importantíssima, quando a reta é paralela ao eixo do X, nós vamos ter sempre o coeficiente dessa reta nulo, igual a 0, né? No caso, nulo. Nesse caso, no exemplo da letra B, nós vamos ter quem são as coordenadas do ponto A? O ponto A, como ele está em cima, localizado em cima do eixo do Y, então nesse caso o nosso X ele é 0. E o Y é justamente o ponto que nós temos ali, no caso, o 7. O ponto B é formado por quem? Veja que esse ponto B ele está em cima do eixo de quem? Localizado em cima do eixo do X. O nosso X é menos 13. Se ele está localizado em cima do eixo do X, é porque o Y é nulo. Vamos agora calcularmos o coeficiente angular. Nesse caso vai ser o coeficiente angular da reta AB, M de AB, vai ser quem? O YB menos o YA, dividido por quem? Pelo XB menos o XA. Colocando respectivamente os valores, nós temos aqui nós temos o ponto B, então aqui vai ser o X do B e aqui o Y do B. Não esqueçam disso. Aqui nós vamos ter o X do A e aqui vamos ter o Y do A. Nesse caso aqui nós vamos ter o X do B, que é 0, subtraído de quem? Do nosso Y do A, que é 7. Dividido por quanto? Pelo nosso X do B, que é menos 13, subtraído de quem? Subtraído do X do A, que é 0. Nesse caso aqui vai ficar 0 menos 7 dá menos 7. Menos 13 menos 0 aqui vai dar menos 13. Sinal negativo na divisão, menos dividido por menos, nós vamos ter mais. Então aqui vai ficar 7 13avos. Então logo nós vamos ter o nosso coeficiente angular M de A da reta B, o coeficiente da reta B, igual a 7 13avos. Veja que esse número ele é um número pequeno, menor que 1. Então observe que esse ângulo menor que 1 obriga esse ângulo alfa a ser um ângulo que? Um ângulo agudo.
esse ângulo cuja tangente é menor do que 1, se você dividir 7 por 13, você vai encontrar 0, alguma coisa menor do que 1. Então, se é menor do que 1, nós vamos ter esse ângulo alfa agudo. Vamos ver o exemplo da letra C. Vamos tirar aqui as coordenadas do ponto A, que é formado por quê? O ponto A está em cima do eixo do x. Nesse caso, nós temos menos 3 e o y ele é 0. Nós temos o ponto B que está em cima do eixo do y. Nesse caso, o x ele é 0 e o nosso y ele é menos 7. Então, o coeficiente angular da reta AB vai ser igual a quanto? Jogando direto na nossa fórmula, nós vamos ter o nosso YB é menos 7, subtraído do nosso YA. Nosso YA, no caso aqui, ele foi igual a quanto? Ele foi igual a 0. Tudo isso aqui igual a quem? O nosso x do B é quanto? O nosso x do B é 0, subtraído de quem? Do nosso x do A, que é menos 3, dentro do parêntese. Aí você pode me perguntar, professor, por que você não colocou parêntese no caso da letra B? Porque os números eram positivos aqui antes do sinal negativo, né? Então, nesse caso, não precisava. Então, o coeficiente angular desse caso da reta B vai ser igual a quanto? Nós vamos ter aqui menos 7. Menos 7 menos 0 vai dar menos 7. E nós vamos ter menos com menos, que vai dar mais 3. Nesse caso, mais 3. E se eu dividir menos 7 por mais 3, nós vamos ter menos 7 terços. Então, logo, nosso coeficiente angular, que nesse caso da reta AB, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a menos 7 terços. E se você fizer a divisão de 7 por 3, você vai encontrar um número acima de 1. Como ele vai ser um número acima de 1, maior do que menos 1, veja que esse ângulo aqui, de fato, o ângulo aqui, ele vai ser um ângulo obtuso. Ângulo obtuso alfa. Por que ele é obtuso, professor? Porque o valor da nossa tangente, ele deu um valor negativo. E quando esse valor da tangente ele é um número maior do que 1 e negativo, nesse caso nós vamos ter o coeficiente angular da reta como sendo um ângulo obtuso, o ângulo alfa sendo um ângulo obtuso. Caso você esteja fazendo uma questão teórica e indicar que o ângulo, a tangente deu superior a 1 ou superior a menos 1, nesse caso você vai ter uma tangente de ângulo agudo. De ângulo obtuso e de ângulo agudo quando ele for menor do que 1. Não se esqueçam dessas dicas na hora dos estudos. Para calcularmos o coeficiente angular de uma reta, não conhecendo o ângulo alfa, usamos esta fórmula aqui agora para encontrarmos esse coeficiente angular, do mesmo modo que nós vimos quando conhecemos o ângulo, ângulo notável. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar o seu like para que o nosso canal cresça cada vez mais.